Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. O inglês Ernest Rutherford foi um dos primeiros a estudar a radioatividade natural. Ele descobriu, por exemplo, que certos elementos emitiam partículas alfa positivas e partículas beta negativas. A partir dessas informações, idealizou em 1911 uma experiência que objetivava verificar a validade do modelo de Thomson. A experiência consistia em bombardear uma lâmina fina de ouro com as partículas alfa emitidas pelo polônio. Para conseguir um feixe de partículas alfa, foi utilizado um anteparo de chumbo provido de uma fenda, de maneira que só passassem pelo chumbo as partículas que incidissem na fenda. Rutherford esperava que as partículas alfa atravessassem a lâmina de ouro sem sofrer quase nenhum desvio, embora fossem esperados pequenos desvios no feixe. Naturalmente, supunha-se que os átomos que constituíam a lâmina de ouro obedecessem ao modelo proposto por Thomson. Uma esfera positiva na qual os elétrons estão distribuídos mais ou menos uniformemente. Com efeito, se Thomson estivesse certo, a lâmina de ouro seria praticamente homogênea e não haveria grandes desvios da partícula alfa. Rutherford propôs que os átomos seriam constituídos por um núcleo muito denso, carregado positivamente, onde se concentraria praticamente toda a massa. Ao redor desse centro positivo ficariam os elétrons, distribuídos espaçadamente. Comparou seu modelo ao sistema solar, onde o Sol seria o núcleo e os planetas os elétrons, modelo nuclear. No ano de 2011, comemorou-se o centenário da descoberta do núcleo atômico. Um grande texto para a gente ficar lendo e fazendo várias interpretações. Apesar de que a gente não precisa fazer tantas interpretações assim, pessoal. A gente pode já fazer uma coisa direta e reta. A gente consegue ter essa interpretação, porque a gente já vem estudando o modelo de Rutherford. Então ele fala, baseado no texto, conclui-se corretamente. Primeiro, nós temos aqui o modelo de Rutherford. Nós vimos que temos o feixe de partículas alfa, a fina lâmina de ouro, e todas essas linhas brancas são as partículas alfa, onde elas sofrem desvios, algumas não sofrem desvios, outras batem e voltam. E a tela de sulfeto de zinco ou anteparo de sulfeto de zinco para verificar se sofria desvio ou não, porque ele era fosforescente. Então, agora, pessoal, com isso, nós temos o quê? Nós temos a interpretação necessária para julgar essas alternativas. Então, vamos lá. Se o átomo fosse compacto e homogêneo, as partículas alfa que atingissem a lâmina deveriam atravessá-la sofrendo grandes desvios. O próprio texto, pessoal, não fala grandes desvios, e sim ele fala pequenos desvios. Então, isso aqui é falsa. Ou também poderia bater e voltar. Não ter isso. Ela bateria e voltaria. E através do experimento de Rutherford, a gente viu que muitos dessas partículas alfa passa sem sofrer desvio algum. Então não pode ser A. B. Ele observou que efetivamente a grande maioria das partículas alfa não sofreu desvios, umas poucas o sofriam e um número muito pequeno bateu na lâmina e voltou. Correta, é verdadeira essa alternativa. Ele fala tudo o que aconteceu no experimento de Rutherford. Ele fala, umas sofreram poucas, outras não sofreram, outras muito pouco. Eles passaram pelos espaços onde tem o que? A eletrosfera. As partículas alfa passou batida, foi embora direto. Não sofreu qualquer desvio. Mas vamos analisar o restante das alternativas. C. Ele chegou à conclusão de que o átomo é um sistema descontínuo e indivisível? Não, a gente hoje sabe que não. Não é descontínuo e nem indivisível. Ele é divisível. Então a gente teve essa noção por causa desses espaços. D. E detalhe, a gente conhece como que é hoje, mas quando ele fez o experimento de
em 1911, ele verificou, ele não tinha essa conclusão ainda. D. Propôs que o átomo é constituído de duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera, com a massa do átomo concentrada no núcleo com carga elétrica nula. Não, isso aqui é falsa. Ele chegou sim em duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera, tá certo? Com a massa do átomo concentrada no núcleo, sim. Com carga elétrica nula, não. Positiva, a carga do nosso núcleo é o quê? Positivo, porque ele estava falando dos prótons, ele não estava falando dos nêutrons, ele não havia descoberto os nêutrons nessa época. E propôs que o núcleo é constituído de partículas positivas e com elétrons em movimento circular em torno do núcleo num sistema maciço? Não. Ele propôs que o núcleo é constituído de partículas positivas? Sim, tudo bem, ótimo. Então, partículas positivas. E com elétrons em movimento circular em torno do núcleo no sistema maciço? Não. Nós sabemos que a massa do elétron é praticamente desprezível. Certo, pessoal? Um exercício de bastante interpretação, não difícil, é só a gente pegar o exercício inteiro e ler com base no texto, dá pra gente resolver essa questão. Então, só é demorado pela leitura. Beleza? Então já deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos e para quem está estudando essa matéria. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se quiser algum exercício específico que eu resolva, coloca aí nos comentários também, que assim que eu ver eu já faço o vídeo de resolução. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tá certo, pessoal? Aquele abraço, valeu!